Glória a Deus, amém? Estou de volta, sou o pastor Van e quero agradecer a Deus pela sua vida, pelas orações, tem me sustentado, né? Deus tem nos dado a graça, o conhecimento, o entendimento, o discernimento nas Escrituras, para que possamos entender, compreender, aceitar a graça, a revelação da graça de Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao canal Iluminados pela Graça. Eu sou o pastor Van, quero dar continuidade ao estudo, né? Antes eu quero agradecer a Deus pelos irmãos, a minha família, que está lá em Costinha, a irmã Eliane, Denise, Daniel, Dantes, o irmão Severino, sua família, lá em Fagundes, né? O irmão Eros, a irmã Tássia, os irmãos lá de Jacaré de Poço, toda a igreja, a comunidade cristã da graça revelada, todos os irmãos, né, que têm estado conosco nas reuniões no templo. Nós nos reunimos no templo, né, nas quinta-feira, às 19 horas, e nos domingos, todas as quintas, todos os domingos, às 19 horas até 21 horas. Então, a todos os irmãos, a paz, saúde e que a graça de Cristo, né, inunde toda a tua mente, toda a tua alma, lhe trazendo libertação para a glória de Deus. Vamos dar continuidade a esse abençoado estudo. Você vai ver coisas aqui que você não viu, né, e nem sequer chegou ao conhecimento na escolinha dominical da igreja, da religião evangélica. Você não viu e nem vai ver lá. O mundo, olha o tema, continuação do tema. O mundo acabou em 70 DC, parte 2. O mundo acabou em 70, no ano 70, na primeira era cristã, parte 2. Acabou lá, o mundo acabou ali. Você não sabia não? Eu também não sabia não. Porque eu fui enganado 28 anos. Você continua sendo enganado se quiser. Mas se continuar aqui, você vai ver que realmente o mundo acabou. Que mundo é esse, pastor? Que eu quero saber. Que o senhor deixou no vídeo passado, me deixou com água na boca, né? Eu fiquei ali ansiosa, querendo que chegasse logo hoje o outro vídeo para poder descobrir. Quero que o senhor diga o que é o Sintileias tu Aionos. Até grego eu aprendi a falar. Glória a Jesus pela tua vida. Amém? Sinal que nós estamos crescendo. Vamos crescer junto na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Então, o mundo acabou em 70 DC, ok? Então o texto é esse aí, que está aqui, ó, ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus falando para os seus discípulos, lembre disso. Jesus não estava falando para a igreja, Jesus estava falando para os seus discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. É tão verdade, vamos voltar aqui, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha ordenado. Então Jesus estava falando para quem aqui? Para os 11, né? E quando viram lá, os 11, viram a Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quem? Os 11, a igreja? Não, os 11. Aí o 20, ele diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, na tradução, mas a consumação do mundo, porque eu estou usando Almeida corrigida fiel. Não porque eu gosto dela, mas porque estava aqui na programação e eu não quero mudar. Mas pode ser a NVI, pode ser a linguagem de hoje, vai dar no mesmo. Vai dar no mesmo. Então, o mundo acabou em 70. Então, no texto original, no grego, você sabe que, você está cansado de saber aqui, que todo de Mateus a Apocalipse, a língua foi escrita, a Bíblia, né, vamos dizer assim, a tradução do Novo Testamento, Mateus, livro histórico, Mateus, Marcos, Lucas e João, até o Apocalipse,
foi escrita no grego koiné, né, que era o grego o básico, né, é o grego falado por todos, né, ali na época de Pedro, de Jesus, de João, falava o grego popular, que chama-se o grego koiné. Então, Mateus 28, 20, quando Jesus diz assim, ego met rimon em mim passas tas remera reus tes sincleia. Aqui é que está o problema. Sincleias tu aionos, mundo, né? Fim do mundo. Sincleias tu aionos, fim do mundo, fim da era. Fim de quê? Como diz as testemunhas de Jeová, lembra? Fim de um sistema de coisas. Sistemas de coisa. Muda completamente a escrita, o sentido, o significado, como as testemunhas de Jeová traduziram. Bacana, muito bom a tradução das testemunhas de Jeová. Pastor, o senhor é testemunho de Jeová? Não. O senhor é evangélico? Não. O senhor é espírita? Não. O senhor é macumbeiro? Também não. É católico? Não. Respeito todas. O senhor é o quê? Qual é a sua religião? A minha família nasceu na religião católica, né? A grande parte. E aos poucos nós fomos levados, eu fui dirigido, acredito sim por Deus, à religião evangélica. Veja que é um andar, né? Uma escada, né? Catolicismo, mundano, catolicismo, religião evangélica. E agora, o senhor é o quê, pastor? Agora eu sou cristão. Agora eu me identifico com Cristo, com a palavra de Cristo, com o evangelho de Cristo, com o Espírito de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, tenho o Espírito de Cristo, tenho o nome de Cristo, tenho a palavra de Cristo. Eu sou cristão. Não posso dizer que eu sou evangélico, voltava a ser um religioso para guardar a lei de Moisés, para dar o dízimo, para batizar, né? Para fazer voto, levar um banho de óleo, tomar um banho na água, dar banho de água. Eu já passei por isso. Não é mais, né? Não é mais o meu cotidiano, a minha vida não pertence mais a esse sistema religioso. Agora eu sou cristão. A minha família é cristã, é de Cristo. Amém? Então, voltando aqui para o assunto, Jesus disse que estaria com os discípulos até a consumação dos séculos ou o fim do mundo. Vamos entender isto aqui. Vamos começar a entender esta expressão de Jesus. Estarei ou eu estou convosco. Eu estou convosco, com eles, com os discípulos, até a consumação do século. Seria uma condição, um tempo determinado, que não poderia passar. Jesus disse que estaria com ele até, então esse tempo não poderia passar. Consumação, presta atenção aqui agora. Aqui é uma aula já nível médio avançado. A aula nível médio avançado. Uma observação para os alunos nível médio avançado. Consumação do século ou consumação dos séculos. Fim do tempo ou fim dos tempos. Fim do mundo ou a terminação, como diz a Testemunha de Jeová, terminação do sistema de coisas. Isto significa mesma coisa. Só muda a tradução. Ou seja, em alguma tradução está lá consumação do século ou dos séculos, fim dos tempos, fim do mundo. E na tradução Testemunho de Jeová, sim, só esqueci, você é Testemunho de Jeová? Não. Você é do Adventismo do sétimo dia? Também não. Então aí você já sabe, né, eu não pertenço a nenhuma mais religião. Eu sou cristão, sigo a Cristo e o Evangelho da Graça, pregado por Paulo. Os outros cartas, né, livros, são livros históricos, a história de Israel, né, os que for de virtude é bom para o ser humano. O que for de doutrina, só as cartas de Paulo, ok? E a gente temos que separar isso aí, senão
a gente vai misturar tudo, vamos nos tornar judeus, praticantes da lei mosaica. Não dá para gente. Esse sistema já passou. Estamos agora no ministério do Espírito, na glória do Espírito, ok? 2 Coríntios capítulo 3. Muito bem. Voltando para cá. Então, o que significa, pastor, consumação do século? Vamos lá? O que significa a aula nível para os alunos, nível médio avançado? Não chegou no avançado ainda. Nível médio avançado. A primeira aulinha para o básico foi o vídeo passado. Você olha o vídeo passado que você vai ver que tem um nível baixo, nível, né? Nível para quem está chegando. Aqui é nível médio. Para quem assistiu primeiro, se não assistiu, você tem que assistir. Senão você não pode assistir, senão você não vai entender, vai se perder. Ok? Vamos lá. Pastor, então, o que significa consumação do século? Primeiro, vamos trabalhar em cima do termo da palavra consumação, ou sinteleias, no grego. No português, consumação, certo? Ou fim, ok? E no grego, sinteleias. Mateus usa um substantivo feminino para consumação. E ele escreve lá: estarei convosco todos os dias até a consumação. Quando chega em consumação, sinteleias. Ou sinteleias. Não, sinteleia, não tem problema, né, na pronúncia. Mas o grego está escrito assim. E esta palavra, este termo, né, este substantivo feminino que Mateus escreveu, sinteleias, significa fim, término, completação, conclusão. Olha só, até o fim do mundo. Aí eu faria outra pergunta, se fosse você: pastor, fim de quê? Não seria lógico? Fim de quê, pastor? Que é o fim do mundo? Fim de quê? Olha o que ele diz aqui. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, até o fim do mundo. Fim de quê, pastor? Diga aí. Muito bem. Calma. Vamos chegar lá. Sintileia. Esse termo significa, vou repetir, término, fim, completação, conclusão. E eu fiz uma pergunta para mim mesmo e faço para você. Fim de quê? Muito bem. Sintileia é um ponto temporal que marca o fim de uma duração. Sintileia é isto. Não se preocupe não, que eu tenho 5 léxicos gregos. Não, para nada, não é para minha glória não. Mas eu pesquiso todos 5. E são todos que tem no seminário, todos que os professores têm, eu também tenho. Tá certo? Então, eu estou falando com propriedade. Eu estou falando com causa de conhecimento. Sintileia é um ponto temporal e bem resumido para você entender. Poderia expressar mais coisa aqui, falar mais aqui. É um ponto temporal que marca o fim de uma duração. Um ponto temporal, pastor. Triture mais aí, mastigue mais. Ok, um ponto temporal. Temporal, alguma coisa, preste atenção aqui, estava terminando quando Jesus falou aqui, ó, eu estou convosco até a consumação. Não ia demorar muito o fim. Não ia demorar muito o término, a consumação estava chegando. Você vai ver isto aqui. Vou provar para você que o fim estava chegando. Por isso que Jesus disse: estou convosco até, né, a consumação do século. Então, sintileia, que é um ponto temporal que marca o fim de uma duração. Ponto temporal. Por que temporal? Um ponto temporal é alguma coisa que estava terminando, chegando ao fim, perecendo. Isto que Jesus fala, estou com vocês até o fim do mundo, seria provisório, passageiro, temporário, transitório. Você vai ver isto aqui. Estou com vocês até o fim disso aqui. Porque isso que Jesus estava dizendo, que eu vou revelar para você, isso que Jesus estava afirmando, era temporário, era provisório.
né? Estava chegando no fim, por isso que ele fez esta promessa aos seus discípulos: estou com vocês até o fim. Até o fim ele ia com vocês. Por quê? Faltava para terminar tudo isso aqui, praticamente 38, 37 anos para a conclusão, para o término, para o fim do que Jesus estava dizendo, que você vai saber o que é isso. Então, ok? Então, aquilo era transitório. Então ele diz: eu estarei convosco. Ele usa a expressão grega, Mateus escreve, ego met remon. Ego met remon. Ou seja, eu estarei convosco. Eu estarei convosco. Convosco, com eles. Vosco quem? A igreja? Não, com os discípulos. Ele, ressuscitado no mesmo corpo, estaria com os seus discípulos. A promessa foi para os discípulos: estarei convosco. Convosco, Mateus usa o pronome pessoal rimeis, vós, convosco, né? Que é a segunda pessoa do plural. A segunda pessoa do plural. Nós, vós, convosco. Jesus estaria com os discípulos: estarei convosco. Convosco, com os discípulos, até. Estarei convosco, ele usa rimeis, convosco, até a consumação do século, ou até o fim do mundo. Calma. Tá iluminando? Tá sendo iluminado pela graça? Tá chegando o entendimento que Jesus falou para os discípulos, Mateus 28, 20? Estarei convosco, eu estou convosco todos os dias, para sempre? Não, até a consumação. Até isso aqui, consumação do mundo. Até isso aqui. Ele estaria com os discípulos até isso aqui. Muito bem. Então, até o fim, a consumação, o fim do mundo. Agora, olha o que Jesus falou sobre o fim. Presta bem atenção aqui do que Jesus falou sobre o fim. Mateus capítulo 13, não só foi isso aqui que Jesus falou, não. Mateus capítulo 13, versículo de número 39. Olha o que Jesus diz, versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Olha, aparece aqui, Sintileias tu aion, o mesmo de Mateus 28, 20, até o fim do mundo. Agora preste atenção aqui, olha uma revelação, senão a gente passa batido. Olhos iluminados, mente de Cristo. Diz assim, ó: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa, vou falar isso aqui depois, não dá tempo. A ceifa ele está afirmando que o que é o fim do mundo é a ceifa. A ceifa é o fim do mundo. Sintileias tu aionos, fim do mundo. O fim do mundo é a ceifa. Não é nada de planeta batendo com planeta, com o sol caindo, as estrelas caindo na terra. Se cair, meu amigo, não existe vida, nem a sombra da alma viverá. Se um planeta desse cair, não vai cair nunca. Salomão, a sabedoria de Salomão diz que geração vai, geração vem, mas a terra permanecerá para sempre. A terra permanecerá para sempre. Eclesiastes diz isso, Salomão diz isso. Então, Mateus 13, 39, Jesus fala isso aqui, que a ceifa é o fim do mundo. O fim do mundo é a ceifa, ok? Vamos falar isso depois. Agora, versículo 40. Olha o versículo 40, ele também diz outra palavra sobre sintileia tus teus. Sintileias tu aionos. Ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, no fim do mundo. No fim do mundo, ok? Sintileias tu aion, fim do mundo. Também, Mateus, versículo 49, olha o que é que diz o 49. Ele diz: assim será
na consumação do mundo, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os maus dentre os justos. Então, na consumação do mundo, no fim do mundo. Isto aconteceu, pastor Van? Já. Você vai ver isso aqui. Já chegou o fim do mundo, já aconteceu. Você vai ver isto aqui. O fim do mundo já passou. Agora, também aqui é Sintileias, ou Sintileia tu aionos. Capítulo Mateus 24. Agora vamos lá para Mateus 24. Olha como Mateus, né, ele fala sobre o fim do mundo, sobre Sintileias tu aionos. Não que ele está dizendo que o fim do mundo vai chegar. Já aconteceu. O mundo já acabou em 70. Você vai ver isso aqui. Você vai ver isso aqui. Vamos devagarzinho. Temos tempo para a gente ler aqui, aprender, né, e tirar as cadeias da religião, né, a escatologia tenebrosa, né, da religiosidade. Mateus 24, 3. Mateus 24, versículo 3. Olha o que Jesus disse. E estando assentado no monte, o que Mateus escreve? No Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Fim do mundo. Também Mateus usa Sintileia tu aionos. Agora veja aqui uma revelação, uma luz já no fim do túnel para nós que somos da graça, que somos iluminados pela graça. Coloca agora olhos iluminados, mente de Cristo. Hebreus, agora vamos para cá. Hebreus, aqui tem uma revelação. Hebreus, capítulo 9, versículo de número 26. Olha só. 9, 26. Que diz? Deixa eu aqui. Agora. 9, 26. Mentes iluminada. Mente de Cristo. Os olhos iluminados. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora quando? Na consumação dos séculos, no fim do mundo. Porque aqui está escrito Sintileias ton aiono. É a mesma coisa, Sintileias tu aionos, né? Fim do mundo, consumação dos séculos. É a mesma coisa de Mateus 28, 20. Estarei convosco até aqui, até a consumação do século, até o fim do mundo. Olha bem, mas, leia aí na tela, mas agora, na consumação do século, agora, né? Nós da graça dizemos que foi Paulo que escreveu, mas se vocês quiserem dizer que foi Maria, o que vale é isso que está escrito aqui, ó. Se Maria escreveu bem, glória a Deus por isso. Mas pode ter sido Pedro, João, Tiago. Nós afirmamos que seja Paulo, né? Nós dizemos que seja Paulo, o apóstolo Paulo, né? Por causa da expressão da graça dele, que estava nele. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou. Quando foi que Cristo se manifestou? Na consumação daquele aionos, daquele século, para aniquilar o pecado pelo sacrifício. Aniquilar o pecado, tem um estudo, é só você ver aí, você vê que o pecado já foi aniquilado. A igreja não tem pecado. Jesus tirou o pecado da igreja, né? Então, de outra maneira, olhos iluminados, mente de Cristo. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, no fim do mundo, agora, olha o que ele está dizendo, há 2000 anos atrás, Paulo já dizia que o mundo estava no fim, e chegou, em 70 acabou aquele mundo, mas agora no fim do mundo, agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou, Cristo se manifestou no fim do mundo, e ali, anos depois, ele acabou com aquele mundo. Ele deu o sinal que o mundo acabou. Ok? Então, em Mateus 24,
Vamos voltar lá para Mateus, capítulo de número 24. Você vai entendendo aí o mistério. E o versículo de número 14, o que é que diz aqui? Agora outra revelação. Mateus 24, 14. Ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim, telos, fim, será a consumação, o término, vai acabar tudo quando este evangelho do reino for pregado. Eu lhe pergunto, presta atenção aqui, eu lhe pergunto, este evangelho do reino, porque tem o evangelho do reino e o evangelho da graça, Mateus 20, 24, este evangelho que foi pregado aos judeus, este evangelho do reino foi pregado aos judeus, trazendo conhecimento das profecias judaicas, né, dos profetas de Israel. Este evangelho do reino que foi pregado aos judeus, isto aqui já aconteceu, já foi pregado. Se você disser que não, beleza, não vou discutir com você, vou respeitar seu ponto de vista, mas Jesus, o fim não aconteceu, ok? Mas se eu disser a você que já foi pregado este evangelho, se eu mostrar para você nas escrituras que este evangelho do reino já foi pregado, e se já foi pregado, então o fim já aconteceu. Vamos ver primeiro se já foi pregado ou não este evangelho do reino. Aquilo que Jesus disse: estarei convosco até o fim do mundo. E aqui ele diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Sabemos que o mundo aqui é oikomene, não é cosmos, é oikomene, é um mundo limitado, um mundo em que os discípulos andaram, aquelas terras dominadas por Roma, pelo Império Romano, aquele era o mundo da época deles. O mundo de Pedro, de Paulo, de João, já foi anunciado o evangelho, o mundo deles foi anunciado o evangelho. Vamos ver? Vamos ver. Então, a questão aqui é, se o evangelho não foi pregado, se ainda está sendo pregado e ainda será pregado, Jesus nem veio, nem houve grande tribulação, e Jesus ainda, a promessa de Jesus está de pé, virá. O fim ainda vai vir. Se já foi pregado, não resta mais nada. Já houve a consumação, o fim já veio, princípio de dores aconteceu, a grande tribulação já houve, que eu creio, Jesus já veio em 70 e fez juízo sobre Israel, que eu creio, então o fim já aconteceu, tudo. Resta morrer e partir para a glória, no corpo glorioso, incorruptível, né? Aquilo que sempre digo, 2 Coríntios capítulo 5, você vai entender isto. Agora, vamos ver aqui, Romanos, vamos aqui, Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. 18. Mas digo, porventura não ouviram que o evangelho da fé foi pregado? Sim, por certo, pois por toda a terra, saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Lembra de Atos, capítulo, vamos ver, até os confins do mundo. Presta atenção aqui. Aqui já é quase 25, 30 anos depois, Paulo escreve isto. Mas quando Jesus ressuscita, ele dá ordem aos discípulos. Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim, olha: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, ou os confins do mundo. Preste atenção à ligação. Jesus disse que eles iriam até os confins do mundo. Guarde esse versículo, Atos 1:8. Jesus disse que eles iriam pregar primeiro Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é o mesmo que os confins do mundo. Agora você vai lá para Romanos, capítulo 1, e o versículo de número 18. 18. Olha só, o que diz aqui o 18? Porque Romanos, deixa eu ver aqui,
10, Romanos 10 e o versículo 18, que diz: mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, por toda a terra, os confins da terra, e as suas palavras até aos confins do mundo ouviram, passado, né? Ouviram, sim, ouviram, Paulo está dizendo, confirmando, e foram ouvidos o evangelho, que Jesus disse em Atos 1:8, até os confins do mundo, eles alcançaram os confins do mundo. Para aqui? Não. Colossenses 1:6. Vamos aqui, Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Olha o que aqui diz. Que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. A graça de Deus conheceste e ouviste aonde? Em todo o mundo. Em todo o mundo chegou a graça de Deus, até os confins da terra. 2-0 para mim. Vamos para o terceiro. Romanos 1. Vamos aqui, Romanos capítulo 1, versículo de número 8. Versículo 8. O que é que diz? Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Em todo o mundo, os confins da terra, no mundo todo, é anunciado a fé por intermédio da graça. A salvação, a graça, a salvação derramada nos homens de toda a terra. E estava lá sendo anunciado a vossa fé em toda a terra. 3-0 para mim. Vamos para o 4 versículo. Vamos lá. Você está entendendo aqui? Se este evangelho, o evangelho de Mateus 24:14, foi pregado no mundo todo, o fim já veio, meu irmão. Não resta mais nada. Tetelestai, foi consumado. Então, agora, Atos, 1 Timóteo 4, vamos para 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 17. 1 Timóteo 4, deixa eu ver aqui. Vamos aqui para Atos 17, Atos, capítulo de número 17, versículo de número 6. Atos 17, 6, que diz: e não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Tá vendo? Estes que têm alvoroçado quem? O mundo. O mundo tem também chegado por aqui. 4-0. Vamos lá agora aqui de novo. Atos 24, versículo 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus. Né? Atos escrito por Lucas, o doutor Lucas. Por todos os judeus, por todo o mundo. Por todo o mundo. E o principal defensor da seita dos nazarenos. Então, Lucas, né, ele escreve aqui que Paulo foi chamado ali por alguns irmãos, falsos irmãos judeus, uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus. Porque por todo o mundo ele anunciava o evangelho da graça, a salvação pela graça por meio da fé por todo o mundo. Parou aqui? Parou não. Vamos aqui agora para Colossenses capítulo 1, versículo 23. Olha só aqui, agora presta atenção bem aqui. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda. Olhos iluminados, mentes de Cristo, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito
ministro. Ok? Então, se você veja que foi pregado, o evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. O evangelho foi pregado. Mateus 24, lembre-se lá, fique na mente aí. O evangelho foi pregado, 24:14, e diz: e este evangelho do reino será pregado em toda criatura debaixo do céu. Eu pergunto agora para você, foi ou não foi? Bom, eu agora traduzi este versículo aqui. Eu mesmo traduzi este versículo. Você quer ver a minha tradução? Eu traduzi assim. Deixa eu ver aqui. Bom, eu traduzi assim. E este evangelho do reino foi pregado, foi pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações, e então chegou o fim. O fim veio, certo? Amém? Glória a Deus. Então, na terceira parte, agora vai vir um ponto fundamental. Nós estamos vendo aqui sobre Sintileias, certo? Nós vimos que Jesus disse que estaria com eles, com os discípulos, não com a igreja, com os discípulos todos os dias, até o fim do mundo, até a consumação do século. E agora a pergunta que eu deixo para a próxima. Pastor, então, o que é o fim do mundo? O que foi o fim do mundo? O que foi, não é como será o fim do mundo. O que foi o fim do mundo? Deixa eu ver se tem aqui. Tem não. Então, o que foi o fim do mundo? Está interessado? Né? Mexeu com o teu conhecimento? Aumentou, né, a tua esperança, teu conhecimento, teu grau. Agora, o fim do mundo, o mundo ali, é nível superior, altíssimo. É nível lá em cima. É para alunos que já assistiu o primeiro. Assistiu esse, quem pode assistir o terceiro vídeo. E agora eu vou falar sobre Aionos, mundo, consumação do século, mundo, era. O que é Aionos? Aí você vai dizer, pronto, pastor, já não quero mais negócio com essa escatologia religiosa. Agora eu vou mergulhar na graça de Cristo Jesus manifestado na vida de Paulo. Então a pergunta que eu deixo para você, para o próximo estudo, o que é o mundo, a era, Aionos, né? Quando Jesus disse assim, eu estou com vocês, convosco, eu estou convosco, com eles, aqui, Mateus 28, 20, Jesus disse, aqui ó, guardando todas as coisas, e que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, uma condição, até a consumação do mundo ou o fim do mundo. Então Jesus estaria com os discípulos até o fim do mundo. Pastor, e o que foi o fim do mundo? O que aconteceu? Amém? Próximo estudo, assim Deus permitindo. Ora pelo teu irmão, ora por mim. Eu tenho me esforçado para trazer o melhor, tenho me dedicado, passado horas e horas com os livros, com a Bíblia, pedindo a Deus graça, que minha mente seja iluminada, que Deus me encha de conhecimento para eu poder alimentar, né, a tua alma, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ora por mim, se identificou com você, se você se te fez bem, se te alimentou, repassa, vai repassando aí. No próximo estudo, não perca, porque se você perder, não adiantou nada você ter assistido o primeiro e o segundo. No próximo estudo, no próximo vídeo,
o que foi o fim do mundo, o que aconteceu, porque Jesus disse fim do mundo, Mateus 24, Senhor, e quando será, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aquilo já aconteceu, e não te contaram, tá certo? Então eu vou te contar, eu vou falar para você, em nome de Jesus, ora por mim, ora pelo irmão Van, compartilha, dá um like aí, me ajuda aí, e se inscreva, você que está chegando de qualquer parte do Brasil, que está vendo o canal, ajuda teu irmão, se inscreva no canal, em nome de Jesus. E próximo estudo, não perca o fim do mundo. E a mensagem é, o mundo acabou em 70 DC. Você sabia? Próximo estudo.